É curioso como a gente costuma deixar as nossas dificuldades tomarem proporções enormes, né? Mas o discurso do rei nos mostra que a gente sempre tem algo a oferecer, independente dos obstáculos. Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu me chamo Patrick Magela e hoje o nosso papo vai ser sobre um filme simplesmente espetacular chamado O Discurso do Rei. Lançado em 2010, esse filme faturou 4 Oscars, incluindo o de melhor ator por uma interpretação sensacional do Colin Firth e também de melhor filme. Agora, se esse currículo premiado ainda não convenceu de que esse filme é bom demais da conta, saibam que ele tem a presença de outros grandes atores, como por exemplo a Helena Bonham Carter, o Guy Pearce, o Timothy Spall e o Geoffrey Rush. E além disso, trata-se de uma história real vivida pelo rei George VI da Inglaterra. Então, para os cinéfilos e amantes de história que ainda não entraram em contato com essa obra, fica aí a recomendação. Aliás, o filme está disponível na HBO Max. Show de bola, Patrick! Eu entendi que o filme é bom pra caramba. Agora, eu só não entendi o porquê que a gente tá aqui. Nesse vídeo, a gente vai extrair 4 lições de vida do filme O Discurso do Rei, baseadas na incrível jornada de superação do rei George VI. Diga-se de passagem, pessoal, vale a pena a gente lembrar que essa obra explora o tema superação no seu significado mais profundo. Ou seja, em vez de ser uma pessoa batalhando contra o mundo e vilões externos, trata-se, na verdade, de um ser humano buscando ultrapassar os seus próprios limites e, portanto, vencer a si mesmo. Então, assim, já que o vídeo de hoje está prometendo e vai ter lição à beça, não se esqueçam de logo agora no início já deixar aquele like e caso você não seja inscrito, clica no botãozinho aí embaixo e vamos que vamos. Seguinte, pessoal, para a gente poder aquecer os motores e se preparar para as lições que estão por vir, nada mais justo do que a gente relembrar um pouco da história do filme e compreender exatamente qual foi o desafio que o nosso herói e protagonista Rei George VI se viu obrigado a encarar. O filme conta a história do príncipe Albert, duque de York e filho do rei George V, que começa a ser requisitado a fazer discursos em público. Só que uma coisa o perturba profundamente nessas situações, que é o fato dele ser gago. Portanto, ele cresceu sendo motivo de chacota do seu pai e do seu irmão e ouvindo coisas do tipo "desembucha a falar, garoto, vambora!". E a sua esposa Elizabeth procurou inúmeros fonoaudiólogos que acabaram criando mais constrangimento do que qualquer tipo de melhora no seu marido. Então, numa cartada final, ela encontra um terapeuta de fala australiano chamado Lionel, que apesar de possuir métodos alternativos e estranhos, parece ser o único que realmente consegue ajudar o príncipe Albert. E ao longo do filme a gente acompanha a jornada do Albert, que se torna o rei George VI e se vê obrigado a enfrentar o seu maior desafio de todos. Dá um discurso encorajando os ingleses e os assegurando de que, apesar da Segunda Guerra Mundial trazer maus presságios, as coisas ficariam bem. Bom, agora que a gente já relembrou como a história caminha e quem são as duas figuras principais do filme, o George e o Lionel Logue, tá na hora da gente ir direto pro que interessa, que são os ensinamentos presentes nessa obra. Lição número 1. O cargo mais elevado é o de ser humano. Pessoal, quando o príncipe Albert, futuro George VI, se encontrou pela primeira vez com Lionel, ele esperava e exigia ser tratado com toda a pompa e decoro com que ele estava acostumado. Aliás, outra das suas exigências era não falar sobre assuntos pessoais. E por um lado, o filme faz um trabalho excepcional em mostrar ao espectador que uma pessoa como George, membro da família real e criado naquela época e naquelas circunstâncias, só conhecia aquela forma de se comportar no mundo. Só que o Lionel, muito sabiamente inclusive, compreendia uma coisa importantíssima, que é a seguinte: por detrás de toda aquela proteção, roupas sob medidas, rituais e pronomes de tratamento rebuscados, havia nada mais do que um ser humano em busca de ajuda para poder superar uma dificuldade. Portanto, Lionel se recusou a tratá-lo como Vossa Alteza
natureza real e decidiu que dali em diante ele seria chamado de Bertie, que era o mesmo apelido que a sua família usava. Sendo assim, pessoal, dentro daquela sala, durante as sessões de terapia, nenhuma concessão seria feita ao príncipe por conta da sua nobreza. E além disso, ele teria que se submeter às regras e exigências do Lionel sem qualquer tipo de reclamação. Ou seja, galera, nesse momento, pela primeira vez na sua vida, o George VI foi colocado de igual para igual com uma outra pessoa. E isso, futuramente a gente percebe, acaba sendo libertador para ele. Não é à toa que a relação que ele desenvolve com o Lionel é a mais profunda e honesta de toda a sua vida. E refletindo sobre isso, eu acabei me perguntando sobre o motivo da gente, às vezes, acreditar que as pessoas que estão em uma situação melhor ou pior do que a nossa não passam pelos mesmos conflitos humanos que nós. E isso, na verdade, é uma ilusão, né? É claro que a vida de cada um é singular e tem as suas particularidades próprias, mas no final das contas, as emoções e os sentimentos que a gente experiencia são os mesmos. Por exemplo, às vezes a gente esquece que aquela pessoa que é admirada por muitos e que é famosa e aparece na TV, também passa por angústias e sofrimentos da mesma forma que nós. E, infelizmente, o que não falta é exemplo disso espalhado por aí. Então, galera, o que o filme faz aí é nos relembrar que, no final das contas, a melhor forma da gente mostrar respeito e admiração por alguém, seja ele como George VI ou tenha ele menos pompa e decoro, é tratar essa pessoa como ser humano e ter empatia pelas suas dificuldades. Porque, independente da época ou da situação de vida, todos nós compartilhamos os mesmos conflitos internos. Portanto, não se esqueçam que o cargo mais elevado de todos é o de ser humano. Lição número 2. O diploma da vida é a experiência. Pessoal, a gente precisa lembrar que George VI e a sua esposa estavam descrentes de qualquer tipo de cura ou melhora na sua condição, porque ele já havia passado pelas mãos dos melhores fonoaudiólogos da Inglaterra, tentado todos os métodos mais famosos, conhecidos e respeitados, e nada de melhorar. Portanto, foi nesse cenário, ou seja, numa espécie de último suspiro, que eles esbarraram com o Lionel Logue. E galera, o Lionel era um terapeuta da fala que tinha uma metodologia bem fora da curva e muito provavelmente inaceitável para os padrões médicos da época. Por exemplo, ele exigiu que o Bertie perdesse um pouquinho da barriga, que era para poder fortalecer o diafragma, e que ele fizesse exercícios para relaxar o maxilar e fortalecer a língua. Ah, e claro, tudo isso precisava ser realizado diariamente. Bom, mas o importante é o seguinte: com o passar do tempo, eles realmente conseguiram observar melhoras significativas na fala do Bertie. Ou seja, ele realmente estava conseguindo ultrapassar as dificuldades e se superar. E para isso, o Lionel o acompanhava para todos os lugares, principalmente quando ele tinha que fazer um discurso. Mas, como nem tudo são flores, algumas turbulências aconteceram na família real. O pai do Bertie faleceu, o seu irmão renunciou à posição de rei e, como ele era o próximo na linha de sucessão, não tinha muito o que fazer. Ele teria que se tornar rei. E galera, nesse momento, muitas pessoas importantes e próximas à família real enxergaram o Lionel como uma figura perigosa e que poderia influenciar negativamente o futuro rei. Afinal de contas, eles andavam sempre juntos e não era aceitável que um rei desse tanta liberdade a um terapeuta de fala. Portanto, uma solução foi encontrada: desmascarar o Lionel para que o próprio rei George se livrasse dele por livre e espontânea vontade. E olha que contraditório, a alta cúpula fez com o George justamente aquilo que eles tinham medo que o Lionel fizesse. Mas o fato é o seguinte: o Bertie acabou descobrindo que o seu terapeuta de fala não tinha diploma e ele ficou profundamente ferido com isso, porque ele se sentiu traído. Mas aí, galera, o Lionel disse o seguinte: olha só, Bertie, eu nunca escondi isso de você, meu camarada. Era você que queria me chamar de doutor e eu deixei muito claro desde o início que eu não era, cara. Agora, tudo que eu sei e que eu pratico com você, eu experimentei antes. Porque eu tratei pessoas que ficaram traumatizadas com a guerra. E o que eu faço em você funciona porque funcionou nelas, cara. Eu não tô te fazendo de cobaia, cara. Eu aprendi isso por experiência própria. Agora, olha pra você e me diz se você não melhorou. Eu não tenho diploma, Bertie, mas eu fui a única pessoa que conseguiu te ajudar. E pessoal, essa fala do Lionel me fez refletir muito sobre o que realmente tem valor na vida, sabe? Porque principalmente na escola, a gente cresceu tendo o nosso valor sendo representado por uma nota. E até certo ponto tá tudo bem, é assim mesmo, faz parte da jornada
jornada e todo mundo tem que passar por isso. Mas chega um momento em que a gente precisa transcender essa ideia. Ou seja, perceber que adquirir conhecimento e teoria não significa saber viver. E como o Lionel deixou claro pra gente, a melhor maneira de aprender é experimentando, ou seja, erro e acerto. E em várias culturas a gente vê que a pessoa mais velha, a anciã, é considerada a mais sábia. E por quê? Porque ela possui algo muito mais valioso do que o conhecimento teórico. Ela tem sabedoria. E nesse caso vale a pena a gente fazer um alerta, que é o seguinte: isso não significa que estudar não tem o seu valor, muito pelo contrário, é gostoso e importante fazer isso também. Agora, a gente só tem que ter cuidado para não considerar essa como sendo a razão principal da gente estar aqui. Resumindo o ensinamento do Lionel, o diploma da vida é a experiência. Lição número 3. Transforme o medo em combustível. Pessoal, o George VI, nosso querido Bertie, tinha muito medo de falar em público por conta da sua gagueira. E, curiosamente, discursar era uma das coisas que ele mais precisava fazer como rei. Aliás, esse medo é muito comum, né? E a maioria de nós é afetada por ele, mesmo que em menor grau. E se a gente parar para refletir, um dos fatores que causa esse nosso medo de falar em público é o receio do que as outras pessoas podem pensar sobre a gente e a visão unidimensional que elas podem ter. No caso do George, em particular, por exemplo, o receio dele poderia ser: bom, se eu gaguejar e passar vexame falando, ou seja, se eu não conseguir nem dar um discursinho simples, imagina o que as pessoas vão achar de mim como rei. E aí, é claro, isso acabava afetando a autoestima dele e refreando o seu desenvolvimento com o Lionel, porque ele já não se enxergava como uma pessoa capaz de superar essa adversidade. Só que, pessoal, olhem como as coisas funcionam de forma interessante. Quanto mais ele se esquivava de falar em público e desacreditava de si mesmo, mais obrigações de ter que falar em público surgiam na sua vida. Tanto que, se a gente parar para observar, a probabilidade do Bertie se tornar rei era mínima. Afinal de contas, ele era o irmão mais novo. Mas as coisas se organizaram de tal modo que ele ficou sem saída, ou seja, quanto mais ele corria do seu medo, mais o fantasminha o perseguia. E pessoal, quando coisas desse tipo começam a acontecer na nossa vida, a gente tem que compreender o seguinte: o nosso medo geralmente aponta para o nosso sonho. Vamos voltar para o exemplo do Bertie. Se lá no fundo ele realmente acreditasse que não tinha capacidade de ser um bom rei, e se isso não o interessasse nem um pouquinho, ele simplesmente não sentiria medo e daria os discursos de qualquer jeito. Ou seja, tanto faz se eu vou gaguejar, falar groselha e se o povo vai rir de mim. Eu não tô nem aí pra esse troço mesmo. Mas a gente sabe bem que isso tá distante da realidade, porque ao longo do filme fica muito claro que o Bertie quer sim ser rei, por mais que seja difícil pra ele admitir isso. E quando ele aceita e compreende que caminhar em direção ao seu medo é a única forma de alcançar o seu sonho, ele vence. E por que isso, galera? Porque ele descobre que o seu medo é uma espécie de cortina de fumaça. E por mais assustador que o fantasma pareça, ele é inofensivo. Ou seja, a lição aí é compreender que quanto mais você se distancia do seu sonho, maior se torna o seu medo. Da mesma forma que quanto mais você caminha em direção a ele, menor fica o medo. Portanto, lembrem-se que o seu medo aponta para o seu sonho. E sendo assim, nós podemos utilizá-lo como uma bússola e transformá-lo em combustível para seguir em frente. Quarta e última lição, e galera, essa é sobre um dos momentos chave do filme e é a melhor forma da gente se despedir de O Discurso do Rei. Então, pega essa beterraba. Todos nós temos uma contribuição para dar. Pessoal, no decorrer do filme, a gente descobre que o Rei George começou a gaguejar por volta dos 5 anos de idade. E que desde então ele virou motivo de chacota e, portanto, se fechou para o mundo com medo de passar vergonha. E essa é uma reação natural. Afinal de contas, quando a gente é criança e é zoado por algum motivo, a gente tende a esconder o comportamento que chamou a atenção para poder ser visto e aceito como uma pessoa normal. Só que isso, contraditoriamente, pode acabar gerando identificação
identificação com o problema. Ou seja, no caso do George, por exemplo, o fato das pessoas rirem da sua gagueira fez com que ele se sentisse uma pessoa incapaz e sem valor em todas as áreas da sua vida. E por que isso? Porque ele começou a acreditar, mesmo que inconscientemente, que a gagueira definia quem ele era. E pessoal, o Lionel desempenhou um papel fundamental para que o George conseguisse romper essa linha de pensamento e desassociasse a sua imagem do seu problema. E isso acontece na cena mais impactante e famosa do filme, quando eles estão praticando para a cerimônia de coroação e o George começa a duvidar da sua capacidade. Aí o Lionel pega e simplesmente senta no trono do rei. E galera, nesse momento o George fica possesso e pede para ele levantar e respeitar o trono. E aí o Lionel diz: cara, eu não tô entendendo qual é a tua. Isso aqui não passa de uma cadeira qualquer que um monte de bunda real sentou. Por que eu devo ouvir você? E o George responde do fundo da sua alma: porque eu tenho uma voz. E pessoal, essa foi a virada de chave para ele. Porque o Bertie compreendeu que havia uma voz dentro dele que não está relacionada às cordas vocais e que jamais estaria sujeita à gagueira. Ou seja, uma voz sem palavras, mas que precisava ser ouvida pelo povo. E galera, refletindo sobre isso, eu percebi que em vários momentos da minha vida eu acreditei que, por conta de uma dificuldade, eu era uma pessoa incapaz. E olhem que loucura isso, cara. Em vez da gente olhar para as coisas do jeito que elas realmente são, ou seja, pô, tô com uma dificuldade numa parada aqui, então isso simplesmente significa que eu preciso me desenvolver mais e me empenhar nisso. Só que, na verdade, o que a gente costuma pensar? Pô, se eu não conseguir fazer nem isso, então isso significa que eu sou um inútil. E é justamente nesse momento que a gente acaba se identificando com o problema e esquecendo que a gente tem uma voz, ou seja, uma contribuição para dar. Portanto, galera, a lição aí é compreender que todo mundo tem as suas dificuldades, é claro, mas que, independente disso, assim como o rei George VI, nós também temos uma contribuição para dar. E cabe a nós fazê-la acontecer ou não. Pessoal, me contem aqui nos comentários, por favor, o que vocês acham desse filme. Eu, particularmente, sou apaixonado por ele e tento revisitá-lo periodicamente, aí, sei lá, pelo menos uma vez por ano. Ah, e se vocês tiverem pescado outras lições, deixem aqui nos comentários também, por favor. Enfim, é isso, galera. Então, um beijo pra vocês.